Olá, primeira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley e hoje nós vamos então praticar, né, os conhecimentos que nós então retemos sobre o assunto preposição, resolvendo algumas questões, certo? Bom, nós já aprendemos então que as preposições pertencem às classes invariáveis de palavras, tá? Nós estudamos o advérbio, né? Já estudamos agora a preposição, ainda temos de terminar a conceituação. Depois estudaremos ainda a interjeição e a conjunção, que são as 4 classes invariáveis, ou seja, que não variam em gênero e número, certo? Bom, nós aprendemos que as preposições essenciais são aquelas que têm a sua origem como preposição. Elas podem até exercer uma outra função morfológica, mas originalmente são preposições. Ou seja, quais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E existem também aquelas preposições que originalmente não são preposições. Elas, na verdade, pertencem a outras classes gramaticais, como, por exemplo, ao advérbio ou à conjunção. Só que, em alguns momentos, dependendo da função que você, então, precisar ao produzir uma frase, né, você, então, vai fazer com que aquele advérbio tenha uma função de preposição. Porque você tem que diferenciar a função de cada classe gramatical. A preposição tem a função de relacionar dois termos, o chamado termo antecedente e o termo consequente, estabelecendo uma interdependência entre um termo e outro. Na regência, nós chamamos de termo regente aquele que exige um outro termo que o complete, e o termo regido, certo? Só que a preposição vai muito além da regência, ela trabalha também com alguns termos da oração, liga, então, alguns termos da oração a outros termos, com a função de auxiliar tais termos, ou seja, não de completar, não da regência em si. Por exemplo, ligando adjuntos e adnominais ao, no caso, substantivo, ou um adjunto adverbial a um verbo, por exemplo, né? Bom, isso quando, né, é preposicionado. Beleza, então nós vamos agora resolver essas questões, né? Só não falei quais são as preposições acidentais. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. Beleza? Algumas ainda a mais? Sim. Você, por exemplo, se fizer o uso de um advérbio como preposição, essa lista pode aumentar, né? Beleza, então vamos lá. Temos aqui a. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, sublinhar as preposições acidentais e as essenciais e as acidentais, né? Também as locuções prepositivas. Só que no caso, preposições essenciais, eu pedi para vocês, então, sublinharem fazendo uso de uma caneta de cor preta, tá? Ou seja, que escreve com a cor preta, não é? E as acidentais com a caneta de cor vermelha, tá bom? Deu para entender, não vamos complicar, né? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sublinhar as essenciais e as acidentais eu vou colocar na cor vermelha. Então, engenheiro federal, sem ambição ou planos para o futuro, olha só, temos aqui duas, sublinhar e sublinhar, sem e para, certo? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sempre adiar a projetos pessoais. Numa, temos aqui uma preposição, tá? E é uma preposição essencial. Aqui nós temos em mais uma. É a preposição em mais o artigo indefinido uma. Beleza? Irremediável ojeriza por tudo, por preposição essencial, que significasse responsabilidade. Vamos para B, então. Os terrenos descobertos por João Afonso de Cerqueira, de preposição essencial,
bem depressa foram reconhecidos como preposição acidental, auríferos. Todo mundo prestou agradecimento perante ele, preposição acidental. Tá? Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, desculpa, isso daqui na verdade, estou procurando a lista aqui, observem, é essencial, eu acho que eu falei acidental, né? Beleza, então é essencial. A ante após até com contra de desde entre para perante por sem sobre trás, beleza? Então, fios direitos e luzidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas aos barrancos. Temos aqui o a, que é uma preposição essencial, das, que é a preposição de mais o artigo definido plural feminino as. Temos aqui de, preposição essencial, fios direitos e luzidios como cordas. Agora temos aqui uma acidental, tá? Ou seja, até aqui nós já vimos. Vamos continuar a leitura. E muita fonte posta à beira de veredas. Temos aqui o a, que é a fusão, então, da preposição a, essencial, mais o artigo a, tá? De aqui, opa, errei. É para sublinhar porque ela é uma preposição essencial. Jorrava por uma bica, por preposição essencial. À espera, temos aqui também uma, tá? Dos, de mais os, temos aqui também uma essencial, e dos, de mais os, mais outra, tá? Todos fizeram os exercícios, exceto eu. Temos aqui uma acidental. Beleza, então. Afora, como, consoante, durante, exceto, tá aí. Beleza, agora 2. Complete as lacunas com pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo. Nós temos de nos lembrar que os pronomes pessoais, tanto os do caso reto quanto os do caso oblíquo, se relacionam com as preposições e com regras específicas. Os pronomes pessoais do caso reto vão vir juntos a, no caso, preposições acidentais. E os pronomes pessoais do caso oblíquo vão vir juntos às preposições essenciais. Só que quando um pronome vai ser o sujeito de um verbo, mesmo que ele esteja na função de objeto, porque o pronome pessoal do caso oblíquo vai exercer a função de objeto, você vai ter de usar o pronome pessoal do caso reto e a preposição essencial. Ou seja, vai ser uma transgressão, uma digressão à regra, tá? Vamos lá então. Temos aqui, você deve agir conforme, era para vocês terem colocado a terceira pessoa do singular. Temos aqui uma preposição acidental. Então, vamos colocar um pronome pessoal do caso reto. Ele. Você deve agir conforme ele, tá? Nada pode estar entre. Olha só, estes pronomes não serão, então, sujeitos de um verbo. Estes pronomes estão ligados a uma preposição essencial. Então, só pode ser mim, primeira pessoa, e aí? Ti. Certo? Entre mim e ti. Nós temos aqui, então, uma preposição essencial que deve ser ligada aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Beleza? Então, vamos continuando aqui. Quero essa parte da apresentação para, primeira pessoa do singular, ensinar. O para é uma preposição, o quê? Uma preposição essencial, tá? Então, aqui deveria vir uma preposição acidental. Ou, desculpe, um pronome pessoal do caso oblíquo, mim, porque esta preposição é essencial. Mas o problema é que este mim aqui,
acaba sendo o sujeito para este verbo. Então, esta frase estaria totalmente incorreta. Quero essa parte da apresentação para me ensinar? Meu Deus do céu, não. Para eu ensinar. Mas observe que o eu aqui é um pronome pessoal do caso reto e a preposição é essencial. Não deveriam, tá? Não deveriam se combinar. Mas este aqui, o pronome, é o sujeito deste verbo. E um pronome pessoal do caso oblíquo exerce a função de complemento verbal, nunca de sujeito para um verbo. Tá? Então, nós temos o que eu falei, uma transgressão à regra. O pronome pessoal do caso reto não deveria se ligar a preposições essenciais. Mas quando ele é o sujeito de um verbo que então vem depois, assim você deve usar o pronome pessoal do caso reto. Beleza? Vamos então dar continuidade à conceituação das preposições. Beleza, nós terminamos aqui exatamente na contração, certo? Nós aprendemos que a combinação é a junção de uma preposição mais o artigo o, a preposição a com o artigo o, ou os, né, no plural, e forma ao ou aos. Não há perda de nenhum item, tá? Entre as duas, no caso, palavras aí, que é o a preposição e o artigo. Só que a contração é quando ocorrem modificações na estrutura fonológica, tá? Ao unir-se as palavras. Então, uma a outra. As preposições a, de, em e per, ou por, né? Por exemplo, formam contrações com os artigos e com diversos pronomes, mas vai haver a perda de alguns, então, de algumas letras, tá? De alguns morfemas. Vamos lá, então. Preposição mais artigo, preposição mais pronome demonstrativo. Vamos ver. Preposição a mais o é igual a ao. Mas aqui nós não temos o quê? Nós não temos a, no caso, perda. Não é aqui uma contração. Vou tirar isso aqui daqui. Beleza? Agora aqui sim. D mais o é igual a do. Você tira, você perde o e. D mais a é igual a da, perde o e. D mais 1 é igual a dum, perde o e. D mais 1 é igual a duma, perde o e. D mais 1 é igual a duns, perde o e. D mais 1 é igual a dumas, perde o e. Tá? Agora aqui nós temos a mais aquele. Você vai ter aqui, na verdade, uma outra situação. Tá? Você vai ter a chamada fusão. Beleza? Também vamos tirar isso daqui. Não deveria estar aqui. Vamos fazer o seguinte. A fusão, deixa eu ver se eu coloquei a fusão aqui. Aqui não tem a fusão, mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Então, a fusão logo aqui antes das relações expressas pelas preposições, né? Beleza, então vamos deixar a fusão ali embaixo e eu vou então retirar esta parte aqui. Beleza. Então, aqui nós temos a preposição junto com o pronome demonstrativo. De mais este é igual a deste, perde um e. De mais esta, vão todos perder basicamente aqui o e. Tá? Sim, todos, se vocês forem observar aqui. Ó. Beleza? Então, de mais esta, desta. De mais esse igual a desse. De mais essa igual a dessa. De mais aquele igual a daquele ou daqueles. No plural também você deve levar, não é? De mais aquela, daquela. D mais isto, disto. D mais isso, disso. D mais aquilo, daquilo. D mais o igual a do. D mais a igual a da. Certo? Na verdade já está aqui. Beleza, mas aqui o problema é que nós temos, olha só, preposição mais o artigo. O de mais o artigo. E aqui temos o de mais o pronome demonstrativo, tá? O. Quando você fala assim, olha, eu quero, deixe-me ver aqui. Eu quero uma coxinha, tá? Aí a pessoa pergunta, qual aqui? A da esquerda, porque ela está bem maior. Ou então eu quero um salgado, qual? O da direita, porque eu quero um bem grande mesmo, tá? Beleza, então o que nós temos aqui? Uma, no caso, preposição mais o artigo o, tá? Bom, aí temos uma preposição mais advérbio, de mais aqui, daqui. De mais aí, daí. De mais ali, dali. Preposição mais pronome pessoal, de mais ele, dele.
de mais ela, dela. Preposição mais pronome definido, de mais outro, doutro, de mais outra, doutra. Beleza? E aqui temos vários outros, como por exemplo a preposição em mais o é igual a no, em mais, no caso a igual a na, em mais um igual a num, em mais uns é igual a nuns, em mais uma igual a numa, em mais umas é igual a numas. Aqui a preposição em mais o artigo, desculpem, o pronome demonstrativo este, tá? Neste, aí mais esta, nesta, mais esse, nesse, mais essa, nessa, mais aquele, naquele, mais aquela, naquela, mais isso, nisto, mais isso, mais isto, nisto, mais isso, nisso, mais aquilo, naquilo, mais em mais o é igual a no, em mais a igual a na, certo? E agora com a preposição per. Per mais o é igual a pelo, tá bom? Aquela regrinha em que quando uma palavra termina em R, S ou Z e vai se juntar a um, seja artigo, seja pronome, o, a, os, as, você então vai fazer o quê? Você vai retirar o R e acrescentar o L. Pelo e pelas. Per mais a, tá? Beleza? Então, mais à frente nós vamos ver isso aqui. Vai ser a fusão. Certo? Então, na próxima aula nós vamos ver a fusão e terminar aqui, então, a preposição. Certinho? Então, gente, até a próxima aula e tchau, tchau.